Nosso assunto agora é educação. A gente vai conversar com o professor, pesquisador, procurador institucional e diretor acadêmico da FEITEP, Antônio Peixoto de Araújo Neto, que está aqui com a gente ao vivo. Essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Antônio, muito bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa instituição. Antônio, você é tão novinho, né? Já é diretor institucional, a sua história é muito bacana, depois a gente conta um pouquinho aqui. Antônio, eu gostaria de começar perguntando o seguinte: nos anos 2000, no final dos anos 2000, até 2010, a gente teve um boom econômico no país e a gente sofreu um apagão de mão de obra especializada na engenharia e na arquitetura, né? Como é que está o cenário hoje em dia? Olha, eu digo sempre que o mercado ele está sempre carente de bons profissionais. Né, pessoas que estão dispostas a fazer a diferença na sociedade. Enquanto instituição de ensino superior, nós somos uma faculdade especializada no ensino das engenharias e arquitetura. A FEITEP ela nasceu justamente nesse momento de transição da sociedade. Né? Nós iniciamos as nossas atividades em 2012 com o intuito de poder agregar ao mercado profissionais de valor. Profissionais que pudessem, de fato, né, trabalhar efetivamente para a melhoria contínua do contexto onde estão inseridos. Né? E hoje em dia, mesmo apesar da crise econômica que veio logo depois, em 2014, 2015, apesar da pandemia, o mercado precisa muito de profissionais de engenharias e arquitetura? Veja bem, convido a todos os ouvintes aí a refletir um pouquinho conosco. Na rua onde você mora, provavelmente existe pelo menos uma casa em reforma, uma casa a ser construída, uma casa em construção. A construção civil, diferentemente de outras, né, profissões, ao longo da pandemia, os limites e os desafios impostos, né, por conta do distanciamento, né, e da necessidade das pessoas ficarem em casa, a construção civil conseguiu se manter firme. Né? Tanto que hoje Maringá, por exemplo, é um celeiro, é um polo da construção civil referência, né? Com várias empresas do segmento, construtoras, que estão inclusive em plano de expansão de equipe. Né? Os nossos alunos da graduação, eles desenvolvem ao longo dos 5 anos estágios não obrigatórios e também obrigatórios na reta final do curso, nessas empresas. Então nós temos centenas de alunos que hoje estão em escritórios de arquitetura, construtoras, outros escritórios de engenharias, né? E nos dizem sem eles têm fila. Algumas construtoras, inclusive, estão recusando projetos porque não estão dando conta. Ou seja, o mercado precisa de profissionais, mas não é qualquer profissional. Eu sempre digo para os meus alunos, toma sempre cuidado de onde você vai se formar, porque o mercado ele precisa sim de profissionais, mas profissionais que possam fazer a diferença. E isso é cada vez mais delicado de se encontrar, porque a preocupação pela educação, a preocupação em fazer bem feito aquilo que se propõe. Por isso que a FEITEP é uma faculdade relativamente pequena, é uma faculdade segmentada e que está se constituindo para ser a melhor instituição de engenharias e arquitetura do país. Hoje, um dado importante, temos também uma informação aí, a título de informação, a título de curiosidade, me desculpa. Nós tivemos no ano passado a feliz notícia de que fomos a única instituição no estado do Paraná com nota máxima no curso de arquitetura e urbanismo, no conceito preliminar de curso, que é o conceito que envolve nota do ENAD, corpo docente, infraestrutura, percepção dos professores e dos alunos, da coordenação de curso, ou seja, isso é reflexo do comprometimento de todo um time que trabalha incansavelmente para fazer a diferença na vida das pessoas. E existe ensino remoto também? Olha, desde março de 2020, nós fomos aí impostos, assim como toda a sociedade, com essa pandemia. E as limitações impostas naquele momento nos fizeram refletir acerca daquilo que nós podíamos fazer de melhor, com base na excelência que a gente sempre teve do nosso corpo docente. E nós levamos, né, desde meados de março, os nossos alunos para casa. E eles estão estudando desde então em casa. Né? E por meio da tecnologia, nós conseguimos aproximar professor, aluno e o conhecimento. Então, nós não paramos na pandemia. E ensino à distância?
Isso. Na verdade, só voltando um pouquinho aí, a história da FEITEP se inicia na educação à distância. A FEITEP foi a primeira instituição do país a credenciar as 4 engenharias, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia ambiental e sanitária, né, e engenharia de produção na educação à distância. Depois, em 2016, nós rompemos a parceria que estava existente e vigente na época, por entendermos que nós poderíamos agregar mais valor por meio do nosso próprio propósito institucional. E no ano passado, em meados de julho, nós tivemos então a publicação do nosso credenciamento institucional para a oferta da educação à distância. E desde então, nós ofertamos a engenharia civil, a engenharia elétrica e a engenharia de produção com a mesma qualidade da educação presencial, mas considerando a metodologia da educação à distância. Uhum. Bom, agora tem a questão do retorno às aulas presenciais, né? Como é que está essa situação aí, essa tentativa de retomada, os preparativos para essa retomada? É isso mesmo, né? Assim como todas as outras instituições do país, nós trabalhamos com os decretos que são publicados pelos governantes, né? Na esfera federal, estadual e municipal. O que nós temos hoje? A portaria 1038, ela foi publicada em 7 de dezembro do ano passado pelo governo federal e ela prevê a retomada das aulas presenciais a partir do dia 1º de março. O governo estadual, em meados de fevereiro, também publicou uma portaria, um decreto, melhor dizendo, permitindo que as escolas públicas e privadas retomassem de forma imediata e as instituições educacionais estaduais, né, as universidades estaduais do Paraná. O governo municipal já também publicou essa semana um decreto que ele adere à regulamentação estadual. Então, nós estamos trabalhando com a perspectiva da retomada das atividades presenciais de forma cautelosa, seguindo todos os protocolos de segurança a partir do dia 1º de março. Uhum. Tá certo, então dia 1º de março, né? Falar um pouquinho sobre o PAC de TI. Os estudantes aqui acadêmicos da FEITEP desenvolveram o projeto entregaram esse projeto do PAC de TI, né? Como é que é? Explica um pouquinho pra gente. Na FEITEP a gente tem um costume, né, de ensinar enquanto aprende e aprender enquanto ensina. Então, nós organizamos ao longo de todos os anos dos cursos viagens acadêmicas, visitas técnicas e nós também estabelecemos parcerias com a sociedade empresária. Então, nós já tivemos diversos projetos estabelecidos ao longo dos últimos anos e no ano passado nós firmamos uma parceria com a Software by Maringá, né, que é quem gerencia essas empresas que estão se constituindo no Parque Tecnológico, lá na Nildo Ribeiro. E os nossos alunos dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo participaram por meio de um concurso com apoio dos professores, né, que supervisionaram todo o empreendimento, um projeto de layout, uma proposta de layout e organização arquitetônica para essas empresas que estão na fase 1, que vão se constituir agora no Parque de TI. Então, foi um ano bastante intenso para esses alunos, porque tivemos a questão da pandemia e mesmo à distância nós conseguimos fazer um trabalho satisfatório. Inclusive, né, tivemos no lançamento um encontro com o governador do estado do Paraná, o prefeito municipal, várias autoridades e empresários que elogiaram muito a gente e os nossos alunos aí por conta dos projetos que estavam na fase final, né, dos nossos alunos, eram 3 projetos, né? Exato. E agora nós já tivemos a equipe vencedora. Então, isso é um motivo de muito orgulho, né, para nós, que estamos aqui com o intuito de fazer ali o nosso melhor para que esses alunos possam ser profissionais que fazem a diferença. É esse projeto vencedor que vai ser o layout do parque? Então, está escolhido, está decidido? Essa é a proposta, né? Os empresários de todas as empresas já escolheram. Obviamente, né, os alunos fizeram em caráter de projeto arquitetônico, isso agora vai para um escritório, vai para uma construtora, né, que vai também fazer as adequações necessárias para que possam acomodar também outras expectativas e regulamentações municipais, mas é o projeto que eles escolheram, que o pessoal do Parque de TI escolheu. Legal. Antônio, você é tão novinho, né, 29 anos, e já é diretor institucional, procurador institucional, diretor acadêmico da FEITEP, né? Me diz aí, o que você acha? A educação é muito importante para o desenvolvimento do país? É o que todo mundo fala, né? Mas é na sua opinião. Eu digo que a educação mudou a minha vida, né? E é por meio dela que eu procuro também mudar a vida das pessoas que estão comigo. Então, a minha caminhada nessa trajetória profissional está muito atrelada à caminhada da FEITEP também. Eu digo sempre que é um encontro de almas que nós temos aqui dentro. Você estudou em escola pública, né? Estudante de escola pública, não tive condições de cursar engenharia civil, que era o meu propósito naquele momento inicial.
E aí eu fui fazer uma universidade pública, aqui ó, de Maringá, e fiz matemática, que era uma área afim. Né? Você entrou com 16 anos, né? Que é o Fui detalhe, aprovado no né? vestibular com 16 anos, já entrou na faculdade. Exato. E desde então nunca mais parei. Segui em especialização, fiz especialização em tutoria e educação à distância, e naquele momento em que a educação à distância começava a se pulverizar no país. Segui para o mestrado, doutorado, agora estou cursando administração e também tenho vistas aí a fazer o pós-doutorado. Qual que é o seu conselho, então, para os jovens? Estudar, estudar, estudar. Educação é o único bem que ninguém vai te roubar. Você pode perder tudo. Você perde pessoas, você perde empregos, mas você não perde o seu conhecimento. E a sua competência, com certeza, vai se encaixar em um ambiente. Eu tinha várias dúvidas, porque as pessoas me falavam assim: ah, mas professor ganha tão pouco. Como que você é tão jovem, por que você não vai fazer, você não procura uma profissão que te dê mais retorno financeiro? E eu falava sempre assim: mas eu vou ser o melhor da minha profissão. Eu vou me formar para ser o melhor da minha área de atuação. E hoje, graças a Deus, eu encontrei um lugar que me acolheu, que me oportunizou tudo isso, e hoje eu trabalho com engenharia tão quanto eu poderia estar trabalhando se fosse de fato um engenheiro. Hoje eu respiro engenharia, respiro arquitetura, né, e junto com a mantenedora e toda a nossa equipe, nós estamos aqui diariamente para entregar o nosso melhor. E é um melhor pautado em princípios, em valores, né, e principalmente tratando todo mundo como um ser humano que está disposto a fazer a diferença, porque as pessoas chegam aqui com sonhos. Os nossos alunos entram na instituição, eles começam o curso com um propósito e muitas vezes eles têm muita dificuldade. Por isso que nós, né, seguindo até os princípios da mantenedora, nós procuramos fazer a diferença na vida de todo mundo. Tá certo. Muito bonita a sua história. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo dia. Muito obrigado. Nós conversamos com Antônio Peixoto de Araújo Neto, ele é professor, pesquisador, procurador institucional e diretor acadêmico da FEITEP.